estúdios da TV Graça Internacional, aqui estão as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Diz que, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas mantenha isso em mente, por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se. E como não tinha raiz, o que aconteceu? Secou. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus estava falando em parábolas, e parábolas nunca dão frutos em ninguém. Ele não estava falando daquele tempo. Ele estava falando quando o evangelho da incircuncisão iria ser pregado. Ou seja, ele estava falando deste tempo de agora, porque agora é quando você ouve a palavra, e a palavra em si é que faz você dar fruto, diz, a 30, 60 e a 100. Mas isso nunca aconteceu nos tempos de Paulo, ninguém dava fruto, todos o abandonaram. É assim ou não? A Bíblia diz que todos me abandonaram e depois que fui embora, isso acabou. Isso quer dizer que não deram frutos. E depois de Paulo, por cerca de 1900 anos, entrou a escuridão da verdade, entrou a diversidade, as muitas religiões, milhares de interpretações e em seguida a apostasia. Isso quer dizer que isso nunca se cumpriu. Essa parábola, isso nunca se cumpriu. Não houve pessoas que deram fruto a 30, 60, nunca aconteceu. Com Jesus de Nazaré falando em parábolas, ele disse: eu falo em parábolas para que não entendam. Então, como poderiam dar frutos 30, 60, se ele mesmo falava em parábolas para que não entendessem? E Paulo não podia, porque Paulo tinha os 11 apóstolos lá, refutando tudo o que ele fazia e estavam contra ele. E tudo que Paulo falava, vinha Tiago, e vinha João, e vinha Pedro para falar. E Paulo diz que o diabo foi destruído, mas Pedro dizia: não, o diabo anda como um leão que ruge. E Paulo fala: é só pela fé. Mas Tiago diz: já vem que não é só pela fé, tem que ser por obras. Ou seja, Paulo tinha uma luta. Ali ninguém deu fruto, nem a 30. Timóteo, se acaso, deu fruto, mas morreu e não pôde falar mais. Ele se acovardou. Depois que foi um exemplo fiel, se acovardou. Não se ouviu mais de Timóteo. Paulo disse: veja, a chave é esta aqui. Deus sempre trabalha com um homem. Com Moisés, a lei esteve em pé, com apenas um homem. Com Paulo, a graça esteve em pé, mas ele morreu e acabou. Moisés morreu e acabou. Uma vez que o representante morre, tudo se acaba. Então, eu tenho o belo privilégio de que essa parábola, pela primeira vez, começou no ministério crescendo em graça a dar fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. João capítulo 15, versículos 1 ao 5. Veja agora, isso é voltar à história. Veja como ele apresentou aí. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que em mim não produz fruto, ele o cortará. Aqui o evangélico diz: se perdeu, não? Que não produz fruto, não que se perdeu.
Como explica Paulo que diz, ele sofrerá perda, mas é salvo. Mas diz, ele o cortará, e todo aquele que dá fruto, ele o limpará, para que dê mais o quê? Mais frutos. Aqui já estão duas medidas. Fruto mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Mas é que essa palavra não limpava. Ele estava falando aqui do futuro. Sim, veja, ele falava por parábolas. Número 1, ele ainda não tinha morrido. Ninguém estava limpo. Todos estavam sob o pecado de Adão. Até a cruz, todo mundo era pecador. E não por mau comportamento, mas pela cabeça representante, Adão. Todos eram pecadores. Agora ele está dizendo, já vocês estão limpos pela palavra que eu lhes falei. Ninguém estava limpo. Todos ainda estavam sob Adão. Ele estava falando do quê? Do futuro. Voltamos ao futuro, porque às vezes ele falava e você achava que era para aquele tempo. Não, isso é para depois, pois para ele um dia é como 1000 anos. Diz, bem, estamos no primeiro dia, em 2 dias isso se cumpre, 3000 anos. Digo, 2000 anos. Ou seja, por isso que Paulo disse, veja, o tempo é um rudimento. Porque nós temos o fator tempo, mas no plano espiritual não há calendário, não há relógios, pois tudo é agora, um eterno agora. É agora o dia da salvação. Isso é um eterno agora. O que acontece é que com a mente danificada que temos, com a que nos educaram neste sistema corrupto, pois nós julgamos tudo com a mente carnal. Não pode ser que tenham se passado 1000 anos, mas o anjo te pega e te diz, como foi que disse o profeta? Em 2 dias e no 3º dia te darei vida. Ou seja, nesse mundo onde muito em breve vão mudar o nosso corpo. Porque há coisas que não podemos dizer ainda porque não estão escritas. Diz coisas que olho não viu, nem ouvido ouviu, quer dizer que não vai ouvi-las. Olha, coisas que olho não viu, nem ouvido ouviu, são as que Deus tem preparadas para os que passam pelo forno, os que se deixam sacar medida. Há umas coisas maravilhosas, mas se eu te contar agora, você vai dizer, espere, mesmo que eu queira ir embora, é melhor ficar. Sim, porque se te avisam, muchacho, tem gente que não tem mais fome, mas dizem, ei, tem um arrozinho por aí? Tem gente que come 2 vezes. Eles abrem espaço e tudo. Onde estávamos? Onde paramos? Permanecei em mim e eu em vós. Como a vara não pode dar fruto por si mesma, viu que isso não é questão sua? Mas é preciso te dar uma palavra que contenha o alimento para sacar essa medida, e nunca antes se deu, porque o mediador não havia aparecido. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, e ele não estava. Não estava. O que eu faço aqui? Mediando por você. Olha, é assim, isto é assim. É isso que eu faço, mediando. E isso não existia antes. Você podia ouvir o reverendo tal. Desde todos os teólogos, desde Spurgeon, desde Charles Finney, de toda essa gente que estava, que eram os homens que oravam e derretiam a neve. Você pode derreter o que te der vontade. Se você não conhece o evangelho da incircuncisão, isso não passa do teto. De todos esses teólogos americanos, alemães, todos eu digo, como disse Paulo, a mim nada novo me comunicaram. A igreja nada novo nos comunicaram.
Isso é trabalho de Jesus Cristo, homem. É assim que é. Ouça como isso fica bom. Permanecei em mim e eu em vós. Como a vara não pode dar fruto por si mesma se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes nele. Ele não tinha nada bom, só derramar sangue. Bem, quase nada. Para perdoar teus pecados, mas tu não podias permanecer nele. Isto é futuro? Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse produz. Agora não é apenas fruto, mas muito fruto. Mas tem que mediar, é preciso te dar uma informação. É preciso te dar um evangelho que ficou escondido por 2000 anos. E esse evangelho te dá fruto, mais fruto e muito fruto. É isso que a palavra da graça faz. E eu tenho notícias bem claras. Isso nunca, o que tu estás ouvindo hoje, se cumpre diante dos teus olhos. Nunca. Desde Jesus de Nazaré até agora, nunca isso se havia cumprido. Hoje é revelado diante dos teus olhos. Hoje é revelado. Ainda tem um versículo bíblico, Gálatas. Escuta, nem eu mesmo. Se eu me separo de mim, nada posso fazer. Até eu preciso de mim para poder me salvar também. Bom, é como Jesus de Nazaré. Se eu não morrer, se eu não for à cruz, fico aqui como os demais, envelheço e morro. E isso acabou, é isso. E Satanás ficaria vivinho para sempre. Ele se mantinha com todo o projeto. Ele tinha, a chave era, meu negócio é morrer. O meu é viver. Bom, é que cada véu faz seu papel. Esse mesmo espírito estava em Moisés, disse ele. O meu é dar morte e condenação. E ele tinha que ser fiel nisso. E te condenava, te matava e te liquidava. Esse véu cumpria sua função. O de Jesus era, o meu não é condenar, nem fazer nada. O meu é morrer e ele morreu. E o meu é viver tudo o que puder até que se veja cumprir todo o projeto na terra. Gálatas 5,16. Tempo da colheita. Isso é assim, digo, pois, andai na medida. Andai a 30, a 60 ou a 100 por um. Mas caminhe nessa medida. E não satisfaçam os desejos da carne. Que projeto! Os desejos da carne são tão bons. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Ah, mas eles proíbem aqui? Não, aqui não se proíbe. Aqui é proibido proibir. Tudo é lícito para você. E como já tens medida e a tens fora, podem te dizer, olha, te permito fazer isso, mas como tens medida, a medida diz, domínio próprio com isso. Não mandamentos, e sim, domínio próprio. Então, com o domínio próprio, você vai até onde der. Se não tem controle, é porque sua medida está fraquinha. Você é chamado a vencer. Ah, mas eu falhei uma vez. Procure que na segunda vez não falhe. Não é sobre quantas vezes é que saia vitorioso. Que quem começou a obra em você a aperfeiçoará. 1,30 é excelente. Eu me contento com 1,30. 1,30 bem aplicado. Versículo 17.
porque o desejo da carne está programado para ir contra o seu espírito. Agora, com a medida, trata. Se a sua medida está em pé, é normal que a carne tente te prejudicar, desde te matar até te incomodar a vida inteira. Ela te aflige para que você seja um ser muito afligido. Isso é aprovado pelo reino da carne. A carne é fiel ao seu trabalho, até o limite. Irrite tudo o que possa irritar. Essa é a coisa da carne. Se a carne pudesse te prejudicar, hoje mesmo, se pudesse te matar, faria isso para que a medida não saia. A carne não serve. Por isso eu te disse na semana passada que se você me disser, olha, apóstolo, você sabe tudo o que me aconteceu, não vou ficar surpreso com o que aconteceu com você. Porque isso é normal para um ser humano, a menos que você seja de outro planeta. Mas se você for um ser humano, podem te acontecer coisas incrivelmente ruins. Porque você é um ser humano, você tem provisão para isso. Mas o chamado não é olhar para o que a carne faz, porque isso já conhecemos. A carne vai te trazer surpresas. E quanto mais você ouve graça, mais a carne se opõe, porque você se exibe. Olhe, e isso vai te trazer situações. Mas se sua medida, essa de 30, estiver bem acentuada com boa graça, não perca os calqueios, mesmo que chegue meio dormindo aqui, venha, invista nisso. Porque isso vai te ajudar, essa medida vai te ajudar te dando fortaleza. Agora veja o que diz. E aquele que tem o Espírito está contra quem? Qual Espírito? Aquele que tem a medida manifestada. Se não há nada em você, com o que vai se defender. Às vezes você conhece uns vizinhos. Não sei como você sobreviveu antes de chegar aqui, mas você ouve uns vizinhos. Pobrezinho, veja, está passando por uma situação e às vezes falam com você, dizendo, olha, eu saio de uma situação para entrar em outra e tenho uns problemas. Isso é o normal. Se não tem o Espírito para se defender, a carne os captura e os destrói. Você acha que eles serão felizes sem essa palavra? Então eles contradizem Deus. Ninguém fora desta palavra pode. Especialmente, lembre-se que esta palavra começou em 73 e começou comigo. Isso significa que o que ele tem são 33 anos. Está apenas começando. Este ministério está começando. Isso está em puro começo. Isso é quase como quando Jesus dizia, não conte a ninguém. Ele curava alguém e dizia, não conte ainda, não é o momento, porque isso está começando. Este ministério está em puro começo. É como quando o avião sai e levanta o nariz, você olha para ver se decolou e no momento está tudo tranquilinho e enquanto está na pista há um montão de turbulência. Mas quando arranca mesmo assim, às vezes ele faz 2 ou 3 coisinhas que te assustam. Mas o avião está assim, mas ainda não chegou a 38 mil pés de altura ainda. Está aí, mas precisa ir na calma, tranquilinho. Que é quando você fica com soninho, se deita e vê as nuvens assim tão lindas e você aproveita a viagem. Por aí, agora é que estamos indo para isso. O pouso, isso é uma outra história. Versículo 17. Porque o desejo da carne, já entendemos, não é Satanás. Hello? O diabo me fez fazer isso aqui? Não. Aqui não tem diabo que preste. Isso é um jornal bem velho. Notícia antiga. Diga, minha carne. Você não pode culpar ninguém. É que fulano me engana. É a sua carne, a carne. É contra o Espírito.
Mas devemos compreender que o espírito está contra a carne, e estes se opõem entre si para que você não faça o que gostaria. A carne quer fazer uma coisa, o espírito outra. Mas se vocês forem guiados pelo espírito, se forem guiados pela medida, seja 30, 60 ou 100, não estão sob a lei. Nós não estamos sob a lei? Estamos? E por que os evangélicos dizem que a lei ainda está em pé? Porque não tem medida. Eles não têm uma palavra que os aperfeiçoe. O que eles ouvem é o velho pacto, que Davi falou, que Moisés falou, que Pedro falou, que Apocalipse diz. Então isso não traz medida, porque essa é uma palavra vazia, que entorpece os sentimentos. Não traz medida. Sabe por quê? Porque não te oferece liberdade. A liberdade, para te dar medida, primeiro é preciso te dizer: veja, papai, faça o que quiser. Mas e se eu me perder? Não, você não vai se perder. E se houver um demônio? Não, não existem demônios. Então estou livre? Sim, você está livre. Vá, é como o bebê. Você diz ao bebê: não coma isso, mas é um bolo. Aí, e com um sorvetinho ao lado, você diz: não coma isso, mas como assim não comer? E então o menino fica cheio de raiva. Mas vem outra pessoa e diz: coma tudo, se lambuze. E ele enfia a cara e faz assim. Na próxima vez ele vai e come um pouquinho. Logo na próxima vez come menos até que espera que lhe sirvam. É um propósito, mas precisa de liberdade. Onde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. Se não há liberdade, não há crescimento. Enquanto a igreja estiver dizendo: tenha cuidado com isso, tenha cuidado com as drogas, tenha cuidado com o diabo, tenha cuidado com aquilo, tenha cuidado com tudo, ali não há crescimento, porque o mandamento não aperfeiçoa nada. Recentemente um casal me disse: apóstolo, veja que meu filho se forma e pode sair e voltar a hora que quiser, mas ele não quer. Ele quer voltar cedo. Que bom que existem pais assim. Meu amor, confio em você. Você foi edificado, você foi edificada, vá para a festinha. Mas isso de dizer tenha cuidado com isso? Não, nenhum cuidado, vá para a festinha. Comporte-se mal. É assim, a liberdade tem dois lados e um desses lados é que te tira a medida. Assim que eu te incentivo a continuar ouvindo os calqueus e que continue ouvindo a mim, se puder, se você se interessa. E se não, não venha mais. Veja, aqui não fazemos chamada. Não damos crédito pelo número de vezes que venha. Você está livre, você pode fazer o que quiser com tua santa vontade. Mas lembre-se que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma coisa. Bem-vindo à congregação dos livres.